Sobre a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Em reverência, 2 Crônicas, capítulo número 7, versos 13 e 14. O verso 14 é muito conhecido. O verso 14 é aquele texto que a gente lê sempre, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Esse verso é muito conhecido. Mas o 13... às vezes não tão lembrado. Diz assim o verso 13: se eu, quem é esse eu? Deus, né? No caso aqui no contexto, Deus, o Todo-Poderoso. Se eu, Deus, fechar o céu para que não chova. Olha que interessante, irmãos. Quem derrama a chuva sobre a terra é Deus. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo. E aí diz o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Vamos orar? Esse texto, irmãos, é forte. Esse texto ele é firme, ele nos confronta. Bem certo, irmãos, que a palavra de Deus o tempo inteiro nos confronta. Fala com o nosso coração, mostra o que está aqui dentro. Tira de dentro de nós certas coisas. Deus de graça e de poder, em nome de Jesus, fale conosco, me use para isso. Me dê ousadia para pregar a tua palavra, o evangelho. Enquanto meu Senhor e Deus, você estenda as mãos para operar sinais e prodígios e maravilhas no nosso meio. Vá de encontro a cada um de nós, e aquele inclusive, meu Deus amado, que está em casa. Senhor amado, porque o Senhor é um Deus de perto e de longe. Longe e perto são palavras que têm sentido para nós, mas para você, o que significa longe para Deus? O que significa perto para Deus? Nada. Longe e perto são palavras que têm sentido e significado a homens, mas a Deus, nada. Senhor, portanto, aonde estiver, meu Deus, os meus irmãos aqui na igreja, ou em casa, ou em um tempo de descanso fora de casa, Senhor, eu peço, fale com eles poderosamente, em nome de Jesus, amém, amém. Sente-se, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu o virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Esse verso nós conhecemos mais essa passagem, mas eu quero começar sobre o verso número 13, que diz 3 coisas que Deus faria resultado da reação do homem em relação a Deus. Aleluias, glória a Deus. Deus disse assim, se. Deus não disse que faria, mas a palavra ser é uma condição. É uma condição da resposta do ser humano, do homem a Deus. No caso aqui, seu povo. Se eu fechar o céu para que não chova, seca, falta d'água, falta de chuva para que regue a terra. E nós estamos vivendo tempo como esses. Eu não sei se você percebeu a falta d'água essa semana na sua casa, no seu trabalho, onde você mora. Nós estamos num tempo de estiagem, a gente está num tempo de falta d'água, de falta de chuva. Gente, cadê o inverno? Alguém viu ele aí? E esse texto fala sobre isso. Se eu fechar o céu para que não chova. Olha outra coisa que Deus diz: ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra. Os gafanhotos já passaram pela Índia, já passaram pela Somália, Paquistão, Paraguai, Argentina, quase que entraram no Rio Grande do Sul há mais ou menos um mês atrás. O Ministério da Agricultura estava se organizando para
como lutar contra esses gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos foi noticiada pela mídia recentemente que entraria no Brasil. Essa nuvem, eles viam a extensão e calculavam, se assim que eu posso dizer, 1 quilômetro quadrado de extensão era essa nuvem de gafanhotos, e se estimava mais de 40 milhões de gafanhotos nessa nuvem. Essa quantidade de gafanhotos, 40 milhões, diariamente come o equivalente a 2.000 vacas. Que quase entrou no nosso país há 30 dias atrás. Essa nuvem de gafanhotos, equivalente a quase 40 milhões, come o equivalente, meus amores, a 350 mil pessoas, o que elas comem por dia. Nós temos passado por um tempo de falta de chuva. E nós temos passado um tempo de gafanhotos sobre a terra, não apenas um lugar específico, geográfico. E nós também temos passado o que diz ali a terceira coisa do verso número 3, ou se enviar a praga entre o meu povo. E nós temos vivido um tempo de Covid-19. A bem na verdade, irmãos meus, eu tenho visto essas coisas isoladas, e não é a primeira nem a segunda, mas juntas. Falta de chuva, seca, gafanhotos e praga ao mesmo tempo. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu e você precisamos colocar os olhos na Bíblia, e nós precisamos dar uma resposta a Deus sobre isso. Não se iluda que você pode ficar em cima do muro, ou não escolher nenhuma das alternativas. Cada um de nós, todo ser humano, nessa face da terra, independente da sua cultura, está respondendo a Deus, de forma afirmativa ou negativa. Essas coisas têm acontecido sobre nós, e então a gente precisa prestar atenção no que Deus está querendo dizer. Ainda que a mídia tenha noticiado que os gafanhotos é por mudança climática, é por variação da temperatura, ainda que a ciência tente dar resposta para as coisas, irmãos, é Deus que está fazendo tudo isso. É Ele mesmo que está dizendo no verso número 13, que Ele impediria a chuva, enviaria os gafanhotos e a praga. Leia o texto. Ele mesmo diz, se eu. Então o que está acontecendo para que Deus exerça tudo isso sobre nós, os seres humanos? Antes de entrar nesse assunto, quero falar duas preciosas coisas, diamantes, pepitas de ouro nesse verso. O texto diz, se eu não fizer chover, mandar os gafanhotos e mandar a praga. O que eu aprendo com isso? Que Deus está acima da seca, está acima dos gafanhotos, está acima do Covid-19, meus irmãos. Ainda que o ser humano esteja apavorado com o Covid-19, Deus é soberano, está acima de todas essas coisas. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, meus amores, é aquilo, se eu mandar é consequência de algo que Deus viu. Se Deus mandar é consequência de algo que Ele percebeu, que Ele viu. Então o segundo significado aqui é que Deus, além de estar acima dessas coisas, está de olho. Ainda que alguns digam que Deus não está vivo, está morto, Deus está de olho e não está calado. Deus está vendo toda a injustiça, Deus está vendo toda a maldade e crueldade do homem, Deus está vendo toda a religiosidade do homem, e não está morto, mas vivíssimo da Silva, e não está calado, não está indiferente às coisas. Mas por quê? Por que Deus mandaria essas coisas e diria às pessoas, a cada um de nós, mas se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ver seus erros, perceber seus erros. Se humilhar é isso, é se dobrar,
se quebrantar, se humilhar e orar. E não é só reconhecer os erros, é tomar uma atitude, é clamar a Deus. Vai além do que tomar vacina. É orar a Deus, diz o texto. Buscar a minha presença, buscar a face de Deus. É tempo dessas coisas, igreja. É tempo de nos humilharmos diante de Deus. É tempo de mais do que a gente se confortar. E sempre tem um especialista. Sempre tem um especialista. Alguém com as respostas. E as respostas nunca são bíblicas. E essa é a característica do ser humano dessa geração. Exclui completamente Deus de suas vidas, e no centro das suas vidas está o próprio homem. E do homem que se tira as respostas das coisas. É a partir do homem que se procura solução para aquilo que não tem, e respostas às perguntas, ainda que sejam honestas. Por isso que a religião, hoje da geração, no mundo, é a ciência. A ciência é a nova religião. Ela que diz e desdiz. Por isso tome cuidado quando você escuta que um especialista vai falar alguma coisa. Pastor, que faço eu? Confronte o que o especialista diz com aquilo que o Criador disse. Essa é a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. E então, irmãos, a gente ouve no noticiário e a gente vê um especialista falando e a gente vai embora para casa, ou a gente vai trabalhar no dia seguinte. Você viu só a camada de ozônio? Você viu só o problema da variação de temperatura? Não, irmãos, está na hora da gente conversar. Você viu só como a gente tem andado a tal ponto que Deus manda ao mesmo tempo gafanhoto, falta de água, chuva e praga? É tempo de nos humilharmos, irmãos, de orarmos. É tempo de buscarmos a face de Deus, a presença de Deus. É tempo, irmãos, de termos o nosso secreto com Deus, a nossa intimidade com Deus. É tempo de nos desviarmos dos maus caminhos, de nos arrependermos de certas coisas que temos feito, irmãos. É tempo dessas coisas. Pastor, por quê? Porque então a Bíblia diz que Deus ouvirá dos céus. Lá onde Ele habita, irmãos, Ele ouvirá, Ele vai dar atenção. Então Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então eu quero concentrar a mensagem dessa noite, irmãos, em duas coisas que a gente precisa reconhecer que tem errado e pedir perdão a Deus e se humilhar. Às vezes elas não são comuns à nossa relação de perdão diário. Às vezes a gente se esquece dessas coisas, mas elas estão muito dentro do homem. E creio eu que são as duas coisas mais terríveis que o homem pode errar e pecar, e faz isso diariamente sem perceber. Para isso, no verso número 11, diz ali um texto. Nós lemos o 13 e o 14, mas eu quero ler o 11. E fique com a Bíblia aberta, a gente vai ler um outro texto. Assim Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Ele deu cabo, irmãos, a duas tarefas: a casa de Deus que ele construiu e a sua própria casa, o palácio real. Realizou com sucesso, com êxito, tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Eu quero pegar esse texto, irmãos, porque me chama a atenção. Esse versículo está ali, 2 versículos antes do texto que lemos. Eu preciso olhar no contexto. E no contexto que Deus mandaria falta de chuva, praga e gafanhotos, porque o povo ou o ser humano precisa se humilhar. O contexto é que Salomão acaba de terminar 2 grandes obras: o templo, a casa do Senhor, e o seu palácio real, sua casa, a casa do rei. Pensando nessas coisas, eu quero que você abra lá 1 Reis, capítulo número 7. Vão dar informações para que a gente possa pensar. 1 Reis, capítulo número 7, verso número 1. Diz assim: Salomão
construiu também seu palácio, levando 13 anos para acabá-lo. 1 Reis 7:1 diz que Salomão levou 13 anos para construir sua casa real. Mas um versículo anterior, em 1 Reis 6:38, diz quanto tempo ele levou para construir a casa de Deus. No 11º ano, no mês de Bu, que é o 8º mês, o templo foi terminado com todas as suas orientações e plantas. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Quanto tempo Salomão, meus amores, levou para construir a casa de Deus? Quantos anos? 7. E para construir sua casa, quantos anos? 13. Eu fico pensando por que a Bíblia, por que Deus quis colocar o tempo que se levou para construir. Deus quis assim. E Deus querendo assim, eu leio, e quando eu leio, eu percebo que Salomão levou mais tempo construindo suas coisas do que a casa de Deus. Salomão levou quase o dobro de tempo na sua casa própria do que na casa de Deus. Talvez Salomão seja como eu, que vai fazendo as construções e as reformas, e no meio do caminho opta por aumentar um pouco mais uma peça, diminuir a outra, dar uma melhorada na churrasqueira. Mas é que nós somos assim, irmãos. Nas nossas coisas, a gente sempre tem alguma coisinha a mais para fazer. A gente sempre tem uma paredinha a mais, uma pintura a mais, uma decoração bacana. Essa é a primeira coisa que eu percebo nesse homem. Ele gasta mais tempo com suas próprias coisas do que com as coisas de Deus. Abrem no capítulo 10 de 1 Reis, pule aí 2, 3 folhas, depende da sua Bíblia. Nós lemos na parte da oferta esse texto, 1 Reis capítulo número 10, verso número 1. Salomão tinha fama, Salomão tinha reputação. 1 Reis 10, 1 diz que ele tinha fama. Fama é uma boa reputação. Fama é quando as pessoas começam a conversar entre si a respeito de alguém. E isso tinha atravessado fronteiras. Às vezes os homens ficam tão fortes, constroem grandes coisas, têm tanto êxito e sucesso na vida, e a sua reputação e a sua fama se estende aos seus parentes, se estende aos vizinhos, se estende. E essa rainha de Sabá passa um tempão com Salomão. Não passa apenas algumas horas, passa vários dias com Salomão. E Salomão percebe tudo. Aliás, a rainha de Sabá nota várias coisas e se impressiona com muitas. E olha com o que ela se impressiona no verso 4 e 5. Ela se impressiona com a roupa dos funcionários, se impressiona com a comida, se impressiona com o palácio. Você sabia que o trono de Salomão, no próprio trono de Salomão, ele era de marfim, revestido com ouro? O trono de Salomão tinha 6 andares, 6 degraus. E nas pontas dos degraus havia leões de ouro maciço. Ao lado dos braços do trono de Salomão, 2 também leões de ouro maciço, ou seja, só no trono de Salomão, 14 leões de ouro maciço. A Bíblia diz que na época de Salomão não havia outro rei como um trono daquele. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que depois daquele tempo da rainha de Sabá, irmãos, curiosa em Salomão, ela se impressiona com roupas, com comida,
com organização e com os sacrifícios que Salomão oferecia a Deus. Salomão mostrou muita coisa para ela e se esqueceu de mostrar Deus. Ele chega até a mostrar o que ele faz para Deus, os sacrifícios no templo. Mas quando ela termina o discurso dela, ela diz: o Deus de Israel. O Deus de Israel não passa a ser parte do Deus dela. Orgulho. Orgulho e egoísmo do ser humano são os dois maiores pecados que a gente precisa olhar para dentro do nosso coração. E orgulho é mais do que sentir maior do que os outros. Orgulho é mais do que se comparar. Orgulho é mais do que não conseguir pedir perdão. Orgulho é mais do que a esposa que entra em conflito com o marido, mas não pede perdão. Alcança a toalha, leva o prato de comida, mas não consegue dizer perdão. Orgulho é mais que isso. O orgulho é como o mau hálito, o bafo, aonde os outros percebem, mas a própria pessoa de mau hálito não percebe. E o principal erro do orgulho, o principal defeito do orgulho, aquilo que traz as pragas e gafanhotos e a seca sobre a terra, é o nosso orgulho em relação a Deus, é a nossa independência de Deus, é sermos autônomos em relação a Deus, é vivermos a nossa vida em que Deus não faz parte. Não há o menor interesse pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pela face de Deus. Essa é uma característica do homem. Essa é uma característica do ser humano. O ser humano vive tomando decisões uma atrás da outra, dia após dia. E não há o maior interesse de saber qual é a vontade de Deus. Não há o interesse do ser humano e da humanidade de ler a palavra de Deus e de andar conforme ela. Muitos dizem que Deus está morto. Por quê? Porque tiraram o Deus do centro de suas vidas e colocaram a si mesmos. E tentam então as pessoas encontrar sentido na vida, conquistando coisas. Tentam então encontrar propósito na vida com ideologias. Eu quero te dizer uma coisa: se você tirar Deus do centro do seu coração, além disso mostrar o orgulho e a soberba do seu coração e da sua vida, isso vai acabar com você. Se você tirar Deus do centro da sua vida, das suas escolhas, do seu casamento, das suas decisões, da sua profissão, do seu ser, você vai acabar com você mesmo. Pastor, por quê? Porque Deus te fez conforme sua imagem e semelhança. Sem Ele no centro da sua vida, da sua história, do seu ser, você vai colocar outras coisas e nunca vai encontrar sentido em tudo isso. Você vai lutar tanto para ter recursos para casar os seus filhos o melhor casamento possível e dar a eles uma casa já quando eles casarem, porque você nunca teve. Você vai lutar tanto, tentando encontrar isso sentido. E depois que você conquistar, você vai perceber que o dinheiro, ainda que ele seja bom, ele não traz sentido algum, propósito algum de vida. Não explica o vazio que a gente sente aqui dentro. É por isso que as pessoas fazem guerras. É por isso que as pessoas usam coisas que não deviam. É por isso que as pessoas se divorciam. É por isso que os relacionamentos são destruídos. É por isso que as pessoas têm animosidade com os outros. É por isso o individualismo. Por quê? Porque por causa do orgulho de viver independente de Deus, passam a ser o rei de si mesmas.
E então quebram todo e qualquer tipo de relacionamento com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a natureza. E com a natureza. Daniel está aqui e a Renata, fica em pé esse casal lindo. Irmãos, esse casal lindo foi para o Canadá, depois de 5 anos está aqui. Irmãos preciosos dessa igreja, sejam bem-vindos. Vamos aplaudi-los em nome de Jesus. Pode sentar. O Daniel estava me contando, irmãos, que lá no Canadá, se você encontrar uma aranha na parede, ou tenha teia de aranha, Bruna, não pode nem tirar a teia e nem matar a aranha. Se o cachorro fizer cocô no chão, no lugar público, se não ajuntar da multa. Isso é zelar pela natureza, irmãos. Isso é maravilhoso. E lá no Canadá, irmãos, atualmente tudo está aberto. Shopping, academia, escola, cinema. Menos uma coisa está aberto lá, irmãos, que foi proibido até agora. Qual, Daniel? Igreja. O homem é um sarro. Ele tira Deus do centro e coloca a si mesmo. E ele pega os valores de Deus. E então ele não mata a aranha e cobra multa se fizer cocô o cachorro no chão e o dono não ajuntar. Mas voltar para Deus que é bom, neca. Sem Deus a gente fica alienado, irmãos, a Ele, a nós mesmos, ao próximo e à natureza. E não adianta, irmãos, respeitar a natureza, valorizar tanto ela, sem arrumar teu relacionamento, irmãos, com Deus. Primeiro é com Deus que acerta as coisas, e Ele coloca em ordem todas as outras. É tempo de olharmos para o nosso coração, irmãos, e vermos se a gente tem sido autônomo de Deus. De Deus. Separados de Deus. Deus de lado. Deus não me interessa. Para passar para o egoísmo, irmãos, eu quero terminar a parte do orgulho e da soberba. Quero te fazer pensar. Pastor, como eu identifico se eu tenho tido um coração orgulhoso em relação a Deus? Autônomo, individual. Se eu sou o Senhor. Você tem interesse pelas coisas de Deus? Porque eu vou te dizer uma coisa. Se você sabe de Jesus Cristo e que mudou como a gente conta os anos, há mais de 2000 anos, e você não tem interesse e paixão pelas coisas de Deus, sem você perceber, você está rejeitando Deus. Você tem interesse pelas coisas de Jesus? Você tem interesse em conhecer a Deus e a Jesus Cristo que Ele enviou? Pastor, eu não tenho. Na verdade, eu tenho um pouquinho de interesse. Você está vivendo como autônomo a Deus. Você está no centro da tua vida. Pare agora. Se arrependa. Quer ver uma outra coisa de um autônomo? A salvação é pela... A salvação é pela... A salvação é pela graça de Deus. Não é verdade? É pela graça de Deus que nós somos salvos, mediante a fé. Não é verdade, irmãos? Não é por obras. Então a salvação, o perdão dos nossos pecados é pela graça. Então, quando o homem não consegue responder à graça de Deus, ele é orgulhoso. Talvez você me pergunte, pastor, então como que eu recebo aquilo que de graça eu recebi de Deus? Como eu respondo, aliás, a graça de Deus na minha vida? Como que eu respondo? Eu não tenho merecimento algum, eu não tenho mérito algum
mas Deus morreu por mim na cruz. Como que eu respondo isso? Tendo um coração agradecido. Então, se você não responde à graça de Deus com um coração agradecido, você é autônomo de Deus. Quando te acontece uma coisa boa, e rapidamente, se você não reconhece a graça de Deus, e que é Ele que fez isso na tua vida, você não está sendo agradecido. E quando acontece uma coisa ruim na tua vida, e se rapidamente, irmãos, você não vai agradecer, oh Deus, bati o carro, muito obrigado porque bati o carro. Não é isso, né, irmãos? Quando te acontece alguma coisa, você tem que ser agradecido, mas quando acontece alguma coisa ruim, mesmo acontecendo alguma coisa ruim, rapidamente você tem que encontrar, ainda que comece pela tristeza, você tem que encontrar em Deus contentamento. As coisas boas, agradecido, e eu agradeço a Deus, porque reconheço o que Ele fez. As coisas ruins, agradecido, porque mesmo que meu coração fique triste, rapidamente eu mudo a tristeza para contentamento. Por quê? Porque pode me levar tudo, e eu posso perder qualquer coisa, mas não perco o que eu tenho de mais precioso: meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, o centro da minha vida. A segunda situação é o egoísmo. E é um sarro, irmãos, quando eu leio sobre isso, sobre Salomão, em 1 Reis, ali no capítulo número 12, no capítulo número 11, o capítulo número 11, irmãos, diz que ele teve 1000 mulheres. Quantas? Quantas? 1000. Ele teve 1000, irmãos. Só de princesas eram 700, concubinas eram 300. Para que tanto assim? Para que tanto assim? Ainda que você me diga, pastor, ele tinha uma estratégia de casar com as princesas para ter alianças de paz com as nações vizinhas. Para que tanto assim? Então para que as concubinas? Então para que as concubinas? Um homem com 1000 mulheres, irmãos, está pensando muito em si mesmo. E essa é a característica do egoísmo. O alvo é a si próprio. Vocês sabiam que depois do reino de Salomão, porque ele se perdeu no fim, Deus disse que ia rachar o reino de Israel. Deus disse que ia tirar o reino de Israel da mão do descendente de Salomão, de seu filho. Tanto que das 12 tribos de Israel, só 2 ficaram com o descendente de Salomão, por causa de uma promessa que Deus ainda tinha feito com o avô Davi. Pelo amor a Israel, a Judá e a Davi, diz Deus. Mas antes de rachar, irmãos, o reino de Israel, sabe o que o povo foi até o filho de Salomão dizer? Eu vou ler, irmãos. Abra lá. 1 Samuel não. 1 Reis, capítulo 12. Primeira Reis, capítulo número 12, verso número 4, irmãos. Olha, imagine toda a nação indo até o príncipe legalmente. O rei, porque Salomão morreu. Ele vai até o rei, a nação, e diz assim, no verso 4 do capítulo 12 de 1 Reis: teu pai aumentou o nosso jugo. O teu pai aumentou nosso jugo, um jugo que já existia. Um jugo que já existia na época dos outros reis, Davi e Saul, mas Salomão aumentou esse jugo. Agora, alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. A nação inteira vai até o herdeiro, pedir que o herdeiro não seja tão pesado quanto o pai foi. E se você quiser entender quão pesado o pai foi, você precisa ler
1 Samuel capítulo número 8. E nesse texto diz, quando o povo pediu a Samuel um rei, Samuel ficou triste com o povo, e Deus disse para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, porque eles querem um rei sobre eles, um homem. Mas diz para eles, Samuel, que quando eles tiverem um rei, o rei vai pegar os filhos e as filhas para colocar nas forças armadas. Parte da plantação o rei vai tomar para sustentar o custo fixo do palácio. O rei vai tomar seus filhos e filhas para ser padeiro, copeiro, cozinheiro, limpar as coisas. Parte da população desse rei que eles estão pedindo vão ser escravos dele. Irmãos, em 1 Samuel 8 está falando como age um rei. E aqui no verso 12 de 1 Reis, o povo está dizendo: Salomão aumentou esse peso para sustentar sua glória. Seus leões de ouro maciço no trono. E quando, irmãos, a gente judia de alguém por causa de nós, isso é egoísmo. Quando a gente vê alguém do lado sofrendo, irmãos, e não tem compaixão, isso é egoísmo. E o egoísta, irmãos, tem muita dificuldade em fazer sacrifícios pelo próximo. Fique em pé, por favor. Nós estamos numa época muito complicada, irmãos. A gente está numa época que a gente vê dois jovens batendo numa senhora e a gente não se envolve. Não se meta, não vamos se meter. Por quê, irmãos? Porque a gente está pensando em si mesmo, em proteger nossa família. A gente está numa época, irmãos, que cada vez mais a gente quer coisas. Porque essa é a característica do egoísta. Essa é a característica. Eu quero orar com você. Eu queria me arrepender acerca dessas coisas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Talvez você foi até um centro espírita pedir para acabar com o casamento de alguém, porque você queria ficar com uma pessoa. Isso é egoísmo, irmão. Isso é egoísmo. Talvez você levou o nome de alguém para fazer alguma obra contra ele. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Isso é você no centro. Isso é você no centro da sua vida, do seu coração. Talvez você foi em algum lugar desesperado e preocupado, tentando solução. Eu quero te dizer, a solução para o teu desespero está em Jesus Cristo. Você precisa colocar Ele no centro da sua vida. Você precisa reconhecer que é pecador e precisa aceitá-lo no seu coração. Permitir que Ele seja Senhor, Deus da sua vida. Vamos nos arrepender? Feche seus olhos. Você tem sido orgulhoso, egoísta? Pense. Pense. Até quando que a gente vai ter satisfação em comprar coisas? Quando, irmãos, que a gente vai estar triste com alguma coisa e ao invés de a gente pensar assim, vamos no restaurante ou vamos num shopping, a gente vai dizer, sabe de uma coisa, eu vou orar, porque satisfação eu tenho é na presença de Deus. Aleluia! Quando, irmãos? Quando você vai parar, irmãos, de usar coisas que não podem, produtos químicos, e vai encontrar satisfação é na presença de Deus? Quando que você vai parar de ir para o bar e vai começar a ter em Deus
plena e satisfação e sentido para a sua vida, porque eu vou te dizer uma coisa: se você quer sentido para a sua vida, propósito para o que você nasceu, se você quer solução para os teus problemas, resposta para as suas perguntas, tem nome isso: Jesus Cristo. Conheça-o. Conheça-o. Está na hora da gente sair do centro, irmãos, das coisas e colocar Deus e nos submetermos a Ele. Até quando, meus amores, que você vai estar aqui na igreja, no culto, chorando e buscando a Deus e abrindo a Bíblia e ainda tendo um trevo de 4 folhas atrás da porta, um pé de coelho, um altar, tomando banho de canjica ainda? Até quando? Até quando vai estar aqui buscando a Deus, mas amanhã vai ler horóscopo? Até quando? Até quando vai ficar vendo o teu signo? Quando essas coisas vão parar? Saia do centro. Coloque Deus no centro da sua vida. Até quando viver em brigaceira? Até quando não tem bons relacionamentos? Até quando não está resolvido tudo? E a você que está aqui já há décadas dentro dessa igreja, que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, se existe alguma área da sua vida que Jesus não é o centro, é você, sai de lá agora. Deus, assume as minhas finanças, assume minhas emoções, assume meu casamento, assume os meus relacionamentos, assume o que eu penso da vida. Deus, de graça e de poder, nós queremos nos humilhar, nós queremos pedir perdão, Senhor amado, em nome de Jesus. E a gente é tal, igual, meu Deus amado, aquele que tem mau hálito, a gente não percebe tantas vezes, meu Deus amado, mas a gente faz isso todo dia. É o maior bife, é o que dorme primeiro, é o que sempre pede favor. Deus, a gente está muito pouco disposto a servir. Na verdade, a gente quer ser servido, Senhor, e a gente tem justificativa para tudo. Deus, de graça e de poder, mas nós queremos acertar as coisas. E a primeira coisa, meu Deus amado, que nós queremos acertar é dizer: Senhor Jesus Cristo, nós saímos do centro da nossa vida. Não queremos mais as respostas baseadas em nós mesmos e nas nossas experiências e naquilo que a gente conhece ou pode aprender, até porque a nossa vida é curtíssima. Senhor amado, Deus está vivo, Senhor amado, e queremos você no centro da nossa vida, da nossa família, das nossas decisões, do nosso ser, e encontrar em tudo isso significado, satisfação, propósito, prazer, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, nos perdoe pelo egoísmo, meu Deus amado, desse discurso: não se meta na minha vida. Meu Deus, chega desse egoísmo, desse discurso, meu Deus, que da minha vida cuido eu. Não se meta, não me meto na sua vida, não se meta na minha. Deus, nos perdoe profundamente, meu Deus. Nós precisamos voltar para você, meu Deus amado, olhando para o homem, olhando para a humanidade. Não é à toa que o Senhor tem mandado gafanhotos e praga, e não tem mandado a chuva sobre a terra. Nós estamos demais, meu Senhor. A gente é nariz empinado, a gente vive, meu Deus amado, e nem liga para você. Meu Deus amado, a gente está sofrendo, a alimentação, o feijão dobrou de preço, e a gente acha justificativas científicas, e a gente se consola e se acomoda a essas respostas. Meu Deus, e a gente nem pensa em você, nem pensa que pode ser você, a gente nem pensa que temos que acertar contas, a gente nem pensa que você está olhando tudo, e a gente vai ter que prestar conta a alguém, a Deus, o Criador dos céus e da terra. Está na hora, meu Deus amado, da gente voltar a amar a natureza, voltar a amar o próximo e a nós mesmos, mas a gente nunca vai conseguir se a gente não voltar a colocar você no lugar devido, no trono da nossa vida. Perdoe os nossos pecados de soberba e de egoísmo, porque isso tem feito muito estrago, não apenas na vida dos outros, mas muito mais na nossa. Tem acabado com a nossa vida. É por isso que temos morrido cedo, é por isso que a gente não tem paz,
E é por isso que a gente tem tentado se satisfazer com as coisas desse mundo e encontra no mundo tanto prazer e satisfação. Nos perdoe. Em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém que quer fazer isso hoje? Erga sua mão. Pastor, eu quero reconhecer o quão pecador e dependente eu sou de Deus, e eu quero Ele no centro da minha vida a partir de hoje. Se você quer, erga sua mão. Senhor, pode abaixar o senhor ali também. Cadê a terceira pessoa? Erga bem alto, eu preciso ver. A senhora, pode abaixar também. Cadê a quarta pessoa? Pastor, eu estou cansado de ser o centro. Eu quero Jesus na minha vida a partir de hoje. Cadê a quarta pessoa? Erga sua mão bem alto para eu ver. Pastor, Deus, eu preciso de você. Me perdoe. Eu não percebi. Fui ensinado assim, a correr atrás das coisas, a fazer por mim mesmo, e não percebi o quanto eu precisava colocar você no centro da minha vida. Cadê a quarta pessoa? Erga sua mão, em nome de Jesus. Pode abaixar sua mão, Senhor, em nome de Jesus. Cadê a quinta pessoa? Pode abaixar sua mão, Senhor querido. Cadê a sexta pessoa? Pastor, eu quero o Deus da minha vida. Eu preciso, pastor. Eu preciso, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu também preciso. Cadê a sexta pessoa? Bem alto. Hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Você que ergueu a mão, erga de novo. Uma pessoa vai chegar aí do seu lado para orar junto com você. Enquanto um obreiro, um pastor, um líder de célula não chegar aí do seu lado, não abaixe a mão, vai orar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, minha irmã querida. Meu Deus. Faça a oração de confissão. Igreja, fala com Deus, igreja. Igreja, pensa sobre orgulho e egoísmo. Fala com Deus, povo de Deus. Fala com Deus. Você que chegou a essa pessoa, ajuda ela a orar. Confissão de pecados. Pastora Rose, esse senhor que você está indo, isso, de cabelo grisalho, coisa mais linda, isso mesmo. Igreja, quero ouvir tua voz, fala com Jesus. E você que chegou até essa pessoa que ergueu a mão, leva ela a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Leva ela a pedir perdão dos seus pecados. Peça para que ela repita. E ore por ela. Deus, nós precisamos de Ti. Se o Teu povo que se chama pelo Teu nome, nós somos o Teu povo e nos chamamos pelo Teu nome, mas nós precisamos nos humilhar. É tempo de nos humilharmos. É tempo de nos quebrarmos da nossa serviço, da nossa soberba, da nossa arrogância. Até quando? Deus, nos perdoe. Cubra-nos com o Teu sangue, Senhor Jesus, desde a nossa cabeça à planta dos nossos pés. Nos perdoe. Nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe. Em nome de Jesus Cristo. Nós carecemos de Você. Nós precisamos de Ti. Coloque em ordem todas as coisas a partir de hoje. A partir de hoje nós vamos estudar a Tua palavra. A partir de hoje nós vamos ter curiosidade acerca das Tuas coisas. A partir de hoje nós vamos conhecer a Deus através da Bíblia e a Jesus Cristo que o Senhor enviou, meu Senhor. A partir de hoje, não mais viver isolado destas coisas. Não mais Bíblias empoeiradas. Não mais não compreender a Bíblia. Não,
É tempo de compreendermos as Sagradas Escrituras. Ela é a boca de Deus para cada um de nós. Não mais ler a Bíblia, mas não viver ela. E um gap, um espaço, um abismo tão grande separando aquilo que a gente sabe de Deus na nossa vida prática. Não, a partir de hoje, sem mais dualismo. A partir de hoje, sem mais dicotomia. Assim, a partir de hoje, sem mais separação entre o sagrado e a nossa vida lá fora, entre a vida aqui dentro e a vida lá fora. A partir de hoje, uma só coisa, porque o Senhor nos fez conforme imagem e semelhança. A grandeza está no nosso coração. Nós somos sim maiores do que a natureza, mas não tem a ver com evolução. Nós não somos evoluídos, nós somos desde o início feitos com grandeza, conforme imagem e semelhança de alguém muito maior. Em nome de Jesus.